A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui mais uma vez trazer minha participação para a Escola Bíblica Dominical. O título da nossa lição para este próximo domingo é a lição 7, dia 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. A nossa lição que segue o trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. O texto bíblico está em Esdras, capítulo 2, versos 59 a 62, capítulo 4, 2, versículo 3 e capítulo 6, versos 2 e 4. A verdade prática diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Vou ler o texto bíblico que está em Esdras, capítulo 2, versos 59 e 62, que diz: também estes subiram de Tel-Melá e de Tel-Arza, Querube, Adã e Imé. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais, a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, dos filhos dos sacerdotes, dos filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, os gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seus registros entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Pelo que por muitos imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e as despesas se fará da casa do rei. Uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Então, observamos aqui como deveria ser
construída, né, a casa de Deus, por ordem do rei Ciro. Deveria ter a mesma largura, que também deveria ter a mesma altura. É interessante observar que quando se trata de largura e de altura, tem algo espiritual, né? A casa de Deus é um lugar que tamanho, altura não faz diferença. É um lugar que cabe tanto o grande quanto o pequeno, né? Na casa de Deus não existe um lugar mais santo do que outro, né? Todos têm o seu lugar na casa de Deus. Então, esta forma de medida passa para nós essas ideias de que na casa de Deus está tudo nivelado. Na casa de Deus não tem lugar para gente grande e um outro lugar para gente pequeno, né? A casa de Deus é um lugar nivelado, tem a mesma medida. Nós, com base nesses princípios que aprendemos aqui, observamos que alguns não puderam mostrar a sua identidade, né? Eles perderam sua identidade na dispersão. Então não puderam subir para fazer parte daquele grande trabalho da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução da casa de Deus. Esta medida de provisão, de separação, já começou lá com Abraão, quando Deus chama Abraão para sua presença, se manifesta a Abraão dizendo: sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, em Gênesis, apresenta Abraão levando consigo seu sobrinho Ló. E foi preciso separar-se de Ló, porque quando crescia Abraão, enriquecendo, junto com ele também enriquecia Ló. Os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. É observado que não pode ter comunhão a luz com as trevas. Então, a geração de Abraão fazia parte de um povo que Deus estava criando na terra. Fazia parte da geração que Deus queria para ser seus adoradores. Então nós observamos no decorrer desta lição que eles perderam sua identidade. O primeiro ponto aqui: somente os judeus retornariam a Judá. E com base no texto bíblico, nós entendemos que Deus estava realmente interessado em uma geração que pudesse cumprir
os seus mandamentos. E dentro desta esfera de separar um povo para si, Deus encontrava nisto uma facilidade para conduzir, para dirigir. Ele estava manuseando e controlando a natureza sanguínea, a natureza física do seu povo, porque ele queria um povo que entendesse, que cresce e que pudesse obedecer. Então, por isto, ele faz esse combinado. Tem que ser da casa de Abraão. Tem que ser o primogênito de Abraão, nascido de Abraão com Sara. Depois vem Isaac, né? Isaac tem Jacó, tem Esaú, gêmeos, nascidos no mesmo dia. Porém, o que acontecia era que Deus continuava olhando para aquele que tivesse a natureza que mais se achegasse aos requerimentos divinos. No momento de nascer, Esaú saiu primeiro. Jacó saiu com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Mas lá no decorrer da vida, Esaú rejeita a bênção da primogenitura e ela recai sobre a vida de Jacó. Jacó agora é pai de 12 príncipes. Está sendo levado para o Egito por causa de uma grande fome em Canaã. Essa família de Jacó cresce na terra de Gósen. E Deus havia dito para Abraão que a descendência de Abraão cresceria e tomaria por possessão a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Gênesis capítulo 15, Deus estava avisando Abraão sobre 10 povos que habitavam na terra de Canaã. Esse povo deveria ser desterrado para que a nação de Israel tomasse posse. Mas para esse povo ser desterrado, a nação de Israel, a descendência de Abraão, precisava ser obedientes, guardadores dos mandamentos divinos, dos preceitos divinos. Chega um tempo em que Deus vê, já passam 430 anos, é período que está no palácio um príncipe, mas que tem a natureza hebraica, Moisés. Moisés, ele é criado com a filha de Faraó, educado em toda a ciência do Egito, e Deus usa então Moisés para ser o libertador do povo hebreu que está no cativeiro. Era tempo de Deus começar a usar a nação de Israel para fazer o que era preciso no deserto, entrar nas terras, tomar posse. E nesse tempo cumpria então aquilo que Deus havia dito a Abraão, porque o povo
vai passar por um período de 430 anos até que se cumpra que o cálice da sua iniquidade se derrame. Então era tempo de Deus tanto abençoar Israel, dando a eles a terra prometida, quanto também usar a nação de Israel como vara para corrigir as demais nações e trazer o juízo que eles mereciam. Então se trata de 10 povos. Já haviam minguado para 7 povos nos dias em que a nação de Israel é tirada e passada pelo Mar Vermelho. Então a revelação para Moisés vem, né? Deus fala com Moisés em Deuteronômio capítulo 7. 7 gente mais poderosas do que tu, avisa para Israel. Essa 7 gente é mais poderosa do que o povo de Israel, mas se obedecerem a Deus, se guardar os seus mandamentos e seus estatutos, eu lançarei sobre eles o meu terror. E é o que acontecia naqueles dias. As nações, sabendo que o povo de Israel estava indo, eles estavam como sendo desmaiados, né? Os textos históricos estão dizendo que eles ficavam como que desmaiados. Os povos da cidade de Jericó, né? Quando Josué rodeou Jericó, eles ficaram como que desmaiados. Por quê? Porque o terror de Deus ia na frente quando a nação de Israel marchava. Então vemos o porquê que quando somente Judá conseguiria voltar, sair da dispersão ou sair do cativeiro. As 10 tribos não conseguiram, misturaram na dispersão por causa da idolatria. Desapareceu as suas identidades por causa da idolatria, da prostituição, da feitiçaria, porque imitaram os povos da terra. Então, 10 povos avisados lá para Abraão e também para Moisés. Agora 10 povos, que são 10 tribos, desaparecem na dispersão, não sobem para Jerusalém. Alguns que tentam se manifestar, mas não têm identidade, não estão inscritos na genealogia. Deus é fiel. Aqui o ponto 2 diz: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II. E as 10 tribos do norte levadas cativa para a Síria, por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Atmate, de Sepharvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Segundo Reis 17, 24. Posteriormente o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 33, aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria.
representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5:20, que fala da glutonaria, da idolatria, de todas as obras da carne, incluindo aí a idolatria, como obras da carne. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta, igualmente quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Então, observamos aqui que a igreja deveria compreender a necessidade de ser em tudo, né, imitadora do povo hebreu, dessas exigências que se faziam para que pudesse assim agradar a Deus naqueles dias. Porque Esdras, Neemias, Zorobabel eram homens que estavam com uma visão despertada para compreender e ver que, na verdade, não era mais tempo de brincar de ser povo de Deus. Já estavam vendo que Deus não estava brincando com ser Deus de um povo separado, ou que de um povo que simplesmente fosse nomeado. Deus estava querendo que esse povo tivesse realmente uma semelhança de tudo aquilo que ele revelou a seus santos profetas. Deus fala uma palavra através de Malaquias que ele pretendia ter da nação de Israel como se fosse eles um particular tesouro. Mas a nação de Israel se esvaiu no pecado da idolatria, distribuindo a adoração que deveria ser dada somente a Deus, agora também adorando ídolos. E a dispersão foi justamente por motivos da idolatria. E lá na dispersão vemos eles adorando a Deus, mas também querendo adorar os ídolos. E foi justamente esta uma das primeiras repreensões que o profeta Elias dirige a Israel. Se Baal é Deus, serve-o. Mas se o Senhor é Deus, serve-o. Com esta expressão, Elias não está autorizando Israel a adorar a Deus e adorar a Baal. Mas Elias está chamando a atenção da nação de Israel a observar aquilo que, na verdade, fosse Deus verdadeiro, para que pudesse ser adorado por eles. Então vemos aqui que a idolatria foi um grande laço de destruição para a nação de Israel. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Os divisores devem ser deixados de lado. Causam aí tribulação dentro das igrejas.
apresentando de uma forma muito nociva expectativas de melhoras, mas na verdade se comportam como lobos devoradores da fé. Então deixa que Deus trabalhe, né? Nós vivemos um tempo que Deus está mexendo nos altares, né? Não há necessidade de levantar um novo ministério, não há necessidade de abrir uma nova porta. Deus está trabalhando nos altares. Nós vamos seguindo aqui. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Então vemos que, na verdade, quando a primazia é dada ao Deus Todo-Poderoso, quando os laços com o paganismo é quebrado, toda força demoníaca cai por terra, né? Então, eles estavam lá, primeiro sim, eles já estavam lá, porque eles estavam ali porque quando Nabucodonosor quebrou o templo, quebrou Jerusalém, levando os judeus e mais tarde, quer dizer, levaram a nação de Israel, as 10 tribos desceram primeiro, depois os judeus. Então aqueles que ficaram com uma cidade quebrada, abalada, uma região destruída, eles ficaram ali, mas não tinha profetas, não tinha sacerdotes, né? E os que ficaram ali também ficaram sem uma orientação espiritual. E aí faziam aquilo que vinha nas suas memórias. Mas agora Deus traz o povo judeu. A tribo judaica vem de forma legalizada, autorizada pelo rei Ciro, acompanhada por homens nomeados a estar no governo da região, que era Zorobabel, Esdras, o escriba, como também o sumo sacerdote nomeado por Deus estava ali, aquele que era do turno legal da família levita, Josué. Então vemos que assim que chegaram e começaram a trabalhar de acordo com os princípios divinos, a atenção de todos voltaram para eles. E isso causa então inveja nos samaritanos. E isso aí veio a ser motivos de problemas que avançaram até os dias de Jesus, né? Vemos Jesus tendo aquele momento de conversar com a mulher samaritana. Ela admirou porque ela pergunta: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
visto que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque tinham uma amizade rompida, né, desde esses dias do retorno dos judeus para Jerusalém. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade. Então, esta forma de amizade, de forma que só poderia ser amigos se pudessem estar servindo juntos, assentado no mesmo púlpito, né? Conforme muitos hoje consideram. Mas aqui os judeus tinham um compromisso com Deus, o Deus que age verdadeiramente e que julga as causas com justiça, estava fazendo justiça com o povo judeu. Deus exige santidade do seu povo, terceiro ponto. Aqui os itens. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que está é santo. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Aí veio a palavra: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós. Então, diante dos inimigos, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse a Josué: levanta-te, sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Então vemos, tinham que ter cuidado para se manter separado dos povos, do paganismo. Fala de um encontro de Josué com os gibeonitas, em Josué capítulo 9, todos os versículos do capítulo 9, vai falar que os gibeonitas eram um povo que estava a 3 dias de caminho, e eles reúnem entre si, vêm ao encontro de Josué disfarçadamente e faz aliança com Josué. Josué é enganado. Josué e os príncipes de Israel faz aliança, entram em acordo com os gibeonitas, não pedem direção ao Senhor, e eles são enganados. Por quê? Porque os povos vizinhos ficavam como que desmaiados pelo terror da presença de Deus na vida de Israel. Então eles se aliaram com os gibeonitas. Dias mais tarde, quando caminham 3 dias depois, chegam na cidade. Aí Josué procura eles: por que nos enganaste?
vocês disseram que vieram de muito longe e vocês estão habitando aqui tão perto. Aí eles explicam porque o motivo que os levou a adiantar, porque estavam aterrorizados, estavam sabendo das notícias que Deus havia feito em Israel, as derrotas dos reinos. Aí os reis aos arredores de Gibeão fica sabendo que os gibeonitas estavam aliados com Israel, fazem guerra aos gibeonitas. Foi preciso de Deus parar o sol e parar a lua para dar livramentos ao povo de Gibeão. Por quê? Porque a liderança de Israel falharam. As promessas que Deus tinha para entregar as terras, as possessões das nações, a terra que mana leite e mel, era para Israel. Porém, Israel está falhando, se aliando com os povos. Mais tarde nós vemos que os mesmos gibeonitas, eles são perseguidos pelo primeiro rei de Israel, por Saul. O rei Saul havia ferido alguns gibeonitas porque eles estavam misturados com os amorreus. E Saul, devido ao seu zelo com o povo judeu, Saul então atinge alguns gibeonitas. E quando Saul morre na peleja, aí acontece também naqueles dias 3 anos de fome, e Davi vai orar a Deus para saber por que o motivo daquela fome. Deus fala com Davi por causa dos gibeonitas que foram mortos, porque Israel quebrou a aliança. Aí foi ver com os gibeonitas o que fazer. Eles exigem de Davi que da casa de Saul, da tribo de Benjamim, dessem para eles 7 homens para que eles viessem enforcá-los na presença do Senhor em Gibeá. Então veja tudo isto por quê? Porque lá no início não tiveram cuidado e fizeram aliança, né, com os estranhos. Aqui ainda, ponto 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teria perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor. Uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter-se separado, manter a separação com o mundo, né? O item 2, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram da se valia a pena manter a linha de separação do mal. Fala para nós sobre Asaf, né? Asaf diz que ele, ao analisar o comportamento do ímpio e como ele prosperava no seu caminho ímpio, ele quase duvidou ao fazer comparação que
da forma como o justo sofria e o ímpio se mantinha próspero. Mas aí Asaf diz que até que ele entrou na casa de Deus, então seus olhos foram abertos e ele viu que mais valor, mais importante é servir verdadeiramente a Deus e desprezar as obras da carne, os valores mundanos. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo em que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar-lhe agradáveis, desejar ser-lhe agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses 1:11. Guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Bênção acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Aí a última expressão, aleluia, vale a pena viver na vontade de Deus. Acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Então, a grande diferença é esta, né? Porque guardando e cumprindo com as diretrizes cristãs, o crente tem a vida eterna garantida, mansões celestiais, uma eternidade para sempre ao lado de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Peço que você compartilhe esse vídeo e com certeza servirá de auxílio para aqueles que assim puderem participar. Deus abençoe você, sua vida e família.